que decidiram seguir o Senhor. Nos desenrolar, nos desenvolver de toda a nossa conversa, do dia, do tema, nós vamos falar sobre alguns textos, mas eu quero lembrar todos os irmãos, textos conhecidos de cada um de nós, né? Sobre quando Deus nos criou, Ele já começou dando autoridade ao homem, como está aí em Gênesis 1:26. Deus criou o homem e já deu autoridade, certamente para que o homem era necessário que o homem tivesse autoridade para governar, para presidir, para pastorear, né? Para ensinar, para conduzir, para administrar situações, crises, às vezes. Então Deus criou o homem e já deu a autoridade para ele, como está aí no texto. Mas um tempo passou e o homem deixou de ouvir Deus. E aí se perdeu. Aí Deus chamou o homem de volta e disse: onde você está? Eu preciso continuar a estar conversando com você. Então, onde você está? Então, nós vamos também falar um pouco sobre essa questão. Aonde eu, João, estou? Diante de Deus, na responsabilidade, na missão da minha família, da minha casa. Onde o João está perante o desejo do coração de Deus. E por que o João não está em alguns lugares que eu gostaria que ele estivesse? Assim, nós vamos falar. Também quero lembrar vamos tratar de assunto que vai se estender sobre relacionamento conjugal, né? Temos aqui pais, temos aqui casado que ainda não é pai, né? No caso do Mateus ainda não é pai, né? Não sei se tem mais algum aqui que não é pai. Ah lá, José Rodolfo não é, né? Ainda não tem filhos, mas casados. A maioria aqui são pais. Mas aqui, lembro também os irmãos quanto ao relacionamento conjugal, o cuidado e a responsabilidade, a missão que o homem tem diante de Deus, quanto a cuidar da sua esposa querida, né? O presente de Deus que nós recebemos do Pai. Então lembramos do texto de 1 Pedro 3,7 que fala sobre tendo consideração para com a vossa mulher, com a esposa, e não a tratando com amargura, né? E às vezes nós erramos, eu erro, né? Já errei, tive que pedir perdão às vezes, né? Por não saber dialogar, não saber conversar, por dar respostas indevidas, incalculadas, precipitadas. Tive que chegar diante de minha esposa e dizer: olha, eu fui inconveniente, eu errei, né? E pedir perdão. Pedir perdão não há nenhum pecado. O pecado está a não pedir perdão. Aprendemos isso, né, do Senhor. E diz que nós temos que viver a vida comum do lar. Então vamos entrar um pouco também nos relacionamentos mais íntimos, com todo respeito dentro da palavra. Vamos ver alguma coisa sobre santificação ou santidade, né, que inclui a pureza sexual, né, e autocontrole. O mundo é descontrolado, mas nós temos que ter um controle, né? Saber usar o vaso que Deus nos deu, com toda a honra, né? Essa área de santificação inclui a pureza sexual, né, e o autocontrole. E os crentes devem ser os primeiros, né, a seguir os ensinamentos bíblicos quanto à pureza sexual, porque o mundo anda desenfreado. Eles fazem segundo o erotismo, segundo todas as revistas possíveis e assim por diante. E se o homem ou a mulher, mas o homem, trazer isso para dentro de casa é doentio, é maléfico e só vai trazer problema, né, nesse relacionamento.
Então, o relacionamento íntimo, quando ele é sadio, né, e vivido de uma forma, vivido com sua plenitude, sempre vai suprir as necessidades físicas. Então, isso coopera no equilíbrio emocional, no psicológico, né, e contribui profundamente no relacionamento conjugal. Então, essa parte de relacionamento, intimidade, lógico, nós vamos falar aqui, não precisa ficar preocupado, que com todo o respeito, nós temos aqui idades diferentes, né? De 72 a 78, né? De 72 a 78, temos aqui jovenzinho também, né? Então nós vamos com todo o temor da palavra. Mas vamos falar também sobre o sacerdócio, né? O exercício do sacerdócio dentro do lar. Qual a importância? Qual a necessidade? Quando isto? Vamos trabalhar um pouco nessa questão. O exercício do sacerdócio, o marido leva, qual é o foco, qual é o propósito? O marido tem que levar toda a sua família a ajustar-se no plano divino. Essa é a responsabilidade que o homem tem. Qual a função do marido? É só suprir a mesa, suprir as vestimentas, suprir a moradia? É muito mais que isso, temos aprendido. O homem tem que levar a sua família a um projeto divino, a um plano divino, né? Ajustar-se nesse modelo divino de Deus, no modelo divino para a sua casa. Temos o texto próximo, esse que nós passamos no tema, de Gênesis 18, lá foi Êxodo 18, 21. Tem um outro texto que eu quero lembrar os irmãos. Gênesis 18, 19 diz assim: eu vos escolhi para que vos ordene os seus filhos e a sua casa a aguardar o caminho do Senhor. Eu escolhi vocês, homens, para que vocês ordenem seus filhos, ordenem sua casa, para que vocês ordenem e ensinem seus filhos e guarde sua esposa, santifique sua esposa, para que eles andem no caminho do Senhor. Outro texto que anotei também, Deuteronômio 4, 9 e 10, que diz sobre que a gente não venha a se esquecer. E quando está falando não esqueça, porque alguém já teve uma experiência com Deus, com seu Salvador. Então está falando para mim, está falando para nós. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, e ensina os teus filhos. A palavra nos adverte assim, graças a Deus, porque somos advertidos por alguém que nos ama e alguém que pode fazer todas as coisas por nós. Anotei 3 coisas que são necessárias para que a gente tenha o norte, a direção para ensinar, para ordenar e ensinar corretamente a família, todo cuidado de honra com a esposa e todo cuidado com os filhos. Eu anotei aqui 3 coisas. Primeiro, eu tenho que ter atitude. O homem sem atitude fica muito comprometido diante de Deus, fica totalmente comprometido o bom andamento e a educação e a santidade do seu lar. Então o homem precisa ter atitude. O homem precisa ser a base sólida, né, do governo da sua família. O governo está na mão do homem. Isso não é machismo, isso é Deus na vida do homem, é Bíblia na vida do homem. Isso também não pode anular o diálogo ou compartilhar a necessidade, as decisões a ser tomadas, né? As dúvidas, tudo consensado, tudo conversado. Mas o homem, quando o filho olhar para o pai, quando a esposa olhar para o marido, ele tem que ver alguém sólido, alguém firme, alguém que saiba. Às vezes nós não sabemos, né? Mas graças a Deus nós temos o Senhor para buscar.
toda a graça e toda a sabedoria para trazer a resposta ou representar ou ser essa base sólida de governo dentro da nossa casa. E outro, dentro dos 3 itens que eu anotei, é o exercer do sacerdócio segundo a palavra de Deus, não segundo o que nós pensamos, segundo a dureza de coração, segundo o que entendemos, segundo, olha, eu fiz minha parte. Querido, nós nunca vamos conseguir fazer a nossa parte na sua totalidade, sempre vamos ser devedores. Eu devo para minha esposa muitas coisas, devo para meus filhos muitas coisas. Eu tenho netos, né? E eu não tenho nenhum constrangimento de chegar diante de minha esposa e dizer para ela, olha, perdão, mas também tenho autoridade para dizer para ela, olha, você não foi bem aqui. Acho que o tom de voz estava um pouco acima. Nós temos que ter essa autoridade para ajustar as coisas e conversar com nossos filhos também. Olha, é por aqui, filho, vamos lá, né? Dar essa direção. O filho, a família, a esposa precisa sentir essa base sólida em cada um de nós. Então deixo aqui só uma manchete, só uns textos para um lampejo para cada um de nós, para a gente ver que nós vamos estar tratando nesse dia. E vai ser bênção para cada um de nós. Eu sei que vocês têm suas Bíblias e leem, né? Eu falo assim, o jeito que eu tenho para falar, às vezes que eu uso, é desesperadamente. Eu falo assim, se eu conseguisse ler a Bíblia numa noite, eu leria a Bíblia numa noite. Se eu conseguiria ler numa semana, eu leria numa semana. Eu preciso ler a Bíblia. Eu sou o chefe aqui. Eu sou o cabeça que Deus me colocou diante da minha família. Eu preciso saber o que Deus quer da minha casa. Então, nesse sentido, né? Às vezes eu tenho essa cara assim, meia carrancuda, mas não sou ruim então assim não, viu? Às vezes eu dou risada também, tá bom? Mas para quem me conhece, né? Nós temos sido corrigidos, ensinados para que Deus seja glorificado. Amém? Então, o Daniel vai continuar agora, né, com mais detalhe para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça um instante. Senhor, continua conosco nessa manhã também. Continue a falar no nosso coração, mas abre bem os nossos ouvidos. Não queremos ser surdos, não queremos estar dormindo nesta manhã, queremos estar despertos, acordados, atentos, recebendo de Ti. Por isso que o Senhor continue conosco, falando em nosso coração e levando a nossa mente cativa à Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoe o Daniel nessa continuidade, para que o Senhor ensine o nosso coração a andar diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós já poderíamos, uma satisfação diante de Deus aqui, com esses textos que o João comentou, tranquilamente, irmãos, todos nós poderíamos ir para casa e nunca mais errar. Eu afirmo isso para os irmãos, eu sei que vocês têm isso no coração de vocês também. Apenas com esses textos direcionados que o João introduziu aqui o assunto, nós podemos com perseverança ir para as nossas casas, vivermos essa palavra e nunca mais errar. É para isso que nos reunimos nessa manhã. Não nos reunimos para sermos perfeitos, mas para caminharmos em busca dessa perfeição que é Jesus Cristo. Nos reunimos nessa manhã e eu quero dizer para os irmãos, como eu disse para o João, nós estamos todos num grande barco e cada um com um reminho na mão. Não é eu aqui que estou sabendo e estou repartindo com os irmãos, não. Eu estou com um remo na mão aqui, irmãos. Quem quer remar comigo? Quem quer remar comigo? É isso que nós temos que fazer diante de Deus.
Não tem o melhor, não tem o ruim, não tem o mais, não tem o menos. Tem os disponíveis. E Deus usa a todo que é disponível. Estamos disponíveis na presença do Senhor, irmãos? Que o Senhor acrescente nas nossas vidas a sabedoria, a graça, o temor do Espírito Santo. Eu vou estar aqui repartindo com os irmãos, procurar ser bem direto, mas eu vou, na graça que o Senhor concedeu, eu quero repartir com os irmãos, não apenas o texto, mas o desenvolver do texto, que nós precisamos conhecer, esse conhecimento de Deus, para nós sermos quem Deus falou que nós somos. O que o Senhor falou para cada um de nós? Que nós somos os sacerdotes. Amém? Então fala para você mesmo, eu sou o sacerdote. Deus te deu esse encargo, irmão. Deus já te deu. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e falar assim, se Deus me deu, é Ele que sabe então que eu vou poder exercer. Não é eu que olho para as minhas dificuldades e falo, e agora? O que eu faço com essa batata quente que Deus pôs na minha mão? Muitas vezes nos sentimos assim, né? E agora? Trabalho. Como que eu vou resolver isso? E agora? Situação com filhos. E agora? Desavença com situação ali conjugal. Como que eu resolvo isso? O Deus que te chamou, que me chamou, Ele é poderoso para nos capacitar e nos levar a cumprir toda a sua vontade, irmãos. Toda a sua vontade. Então, procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade. Texto de Êxodo 18, 21. Um direcionamento de Deus para no meio do povo, né, escolher homens. É a primeira consciência que nós temos que ter diante de Deus. Nem todos podem ser aquilo que Deus está nos chamando para ser. Nem todos os homens. Deus nos chamou para ser homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Deus, do seu alto e sublime trono, olhando para nós aqui nessa manhã, o que Ele está vendo? Está vendo homens tementes? Deus está vendo homens capazes? Deus está vendo homens de verdade? Os seus olhos passam por toda a terra, e Ele quer se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O nosso coração, em primeiro lugar, como sacerdotes do Senhor, como esses homens que Deus tem nos chamado, tem que ser um coração totalmente aberto e disponível para responder e corresponder àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, entrando, eu quero passar com os irmãos aqui de uma forma gradativa, desde a criação, para que nós não vamos chegar lá em Apocalipse hoje não, mas nós vamos começar em Gênesis, porque se nós não conseguimos entender o ponto de partida, nós não sabemos qual é o ponto de chegada, irmãos, não é verdade? Uma largada, existe um ponto de partida, mas quem não sabe de onde tem que partir, também não sabe aonde tem que chegar. E este mundo, ele prega um evangelho que o homem tem que ser muitas coisas, só que não mostra o ponto de partida, porque quem é o ponto de partida é o nosso Deus. Em qualquer circunstância da nossa vida, se nós olharmos para o ponto de partida, o nosso Criador, nós vemos que toda a nossa vida está alinhada de acordo com a sua vontade. Mas quando nós distanciamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes do nosso Senhor que nos direciona, nossas vidas começam a tomar rumos incertos. E batemos cabeça daqui, batemos cabeça dali. Falamos de uma forma errada aqui, respondemos de uma forma errada ali, e assim nós vamos tentando resolver problemas, e não mais vivemos, nos tornamos resolvedores de problemas. Quem tem problema aqui para resolver junto comigo, levanta a mão. Sabe como nós vamos resolver, irmãos? Aos pés da cruz. A palavra não fala que nós temos que entregar diante dele todas as nossas ansiedades? Esse problema que está ocupando lugar na tua vida,
não é para você se preocupar com ele. É para você se posicionar diante de Deus, porque quem está preocupado em resolver esse problema e te deixar livre, é esse Deus que te criou. Amém? Nós vamos ser os libertadores da nossa família. Nós vamos ser os sacerdotes, nós vamos exercer o ofício sacerdotal que Deus tem colocado para nós homens. Nessa terra que jaz no maligno, nós como povo separado, vamos exercer esse sacerdócio para santificar a nossa família, santificar a nossa esposa, para guardar os nossos filhos na vontade do Senhor. Amém, irmãos? É para isso que estamos aqui nessa manhã. Foi bom o café da manhã. Vai ser bom o manjar que Deus já está nos dando, aqui também na palavra. E vai ser melhor ainda a colheita que nós vamos ter praticando a palavra do Senhor. Deus procura quem? Fala assim, eu. Você pode falar comigo? Quem que Deus procura? Eu. Não, mas a palavra fala homem de verdade, irmãos. Lembra naquele momento onde ali o filho fez uma arte e você fala assim, para com isso. Agora é hora de falar forte, irmãos. Quem que Deus procura? Eu. Aí, irmãos, homem de verdade. Não, eu tenho que responder primeiro a Deus. Se eu não responder coerentemente a Deus, eu não vou responder para a esposa, não vou responder para filhos, não vou responder no trabalho. Eu vou ser um zero à esquerda. Mas quando nós respondemos a Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse problema aqui já está fadado a sair correndo de dentro da minha casa, porque aqui existe um sacerdote do Senhor, que traz a presença de Deus, para que a glória dele se manifeste dentro da minha casa. É assim que Deus nos vê, irmãos. Então quem Deus procura? Homens. Que homens, irmãos? Homens de verdade, homens que temem a Deus, homens zelosos na palavra do Senhor, homens prontos a responder ao seu ofício sacerdotal. Todos nós temos esse chamado. Por que isso, irmãos? Por que que Deus procura esses homens? Esse foi o mesmo Deus que criou todos os homens, mas ao mesmo tempo Ele procura homens. Ele nos direciona para nós, observarmos homens de verdade, homens tementes a Deus. Por quê? Isso tem um porquê. E agora nós vamos então desmembrar um pouquinho os pensamentos. Peço para os irmãos, abrirem um pouquinho assim a mente, porque o homem tem a mente bem objetiva, bem quadradinha, irmãos. Eu sou um com vocês nisso. Olhamos uma coisa e não percebemos mais o que está do lado do outro. Mas agora é momento que o Senhor nos chama para abrir a nossa mente, transformar o nosso pensamento, renovar o nosso pensamento. E nós vamos entender algumas objetividades da palavra aqui, para entender esse contexto que Deus quer falar conosco. Por que que então Deus procura homens? Primeiro, para entender o porquê, nós precisamos falar das mulheres. Olha como Deus vai falar dos homens, tem que estar com a mulher junto, Quando Deus alcança uma mulher casada, Ele age em parte na vida dela e na vida dos filhos. Observe essa palavra, em parte. Deus pode alcançar nossas esposas, está alcançando? Sim. Deus pode alcançar as mulheres? Sim. Ele é Deus, Ele é pai delas também. Mas quando Deus alcança uma mulher casada, e nesse contexto o marido não está exercendo o ofício sacerdotal, Deus age na vida dela, irmãos, mas em parte. E também age através dela na vida dos filhos, mas também em parte. Agora sabe por que Deus procura homens? Porque quando Deus alcança um homem, Ele age na vida de todos da família. Ele alcança a tua esposa com perfeição, com plenitude. Ele alcança a vida dos teus filhos com inteireza. Não sobra uma lacuna. Homens, se hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nos posicionemos.
Porque a palavra que tem sido pregada aí fora é: deixa a si mesmo, não vai atrás disso, não resolve, não precisa conversar, mulher é que fala demais, homem tem que agir, sabe, todas essas frasezinhas prontas que só tem uma fonte: inferno. Vem lá das profundezas. Nós homens somos os primeiros a nos posicionar, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer encontrar homens, porque quando Ele nos alcança, Ele alcança toda a nossa casa. Lá em Efésios 5, no versículo 25 ao 26, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra. Irmãos, maridos, amem as suas esposas, até a santificação da tua esposa está atrelada ao teu posicionamento. O texto diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, com qual objetivo, irmãos? Para a santificar. Qual é a forma que Cristo então está santificando a sua igreja? Com a entrega total da sua vida e através da palavra. Ofício sacerdotal. Eu sou 24 horas sacerdote. Eu entrego a minha vida ao governo do Senhor, e a minha esposa, a minha casa e os meus filhos estão sendo santificados de acordo com o meu posicionamento. Quem não se posiciona em santidade diante de Deus, não está levando a santidade do Senhor para dentro da sua casa. Está limitando a vida da sua esposa e a vida dos seus filhos. O homem e a mulher, eles formam um governo conjunto. E até se escuta por aí também. Hoje nós vamos desmentir muitas frases, irmãos. Até se escuta por aí: bom, a minha responsabilidade é essa, 50% aqui. E a responsabilidade dela é aquilo, 50%. Então, se eu faço isso e ela não faz, minha casa está deficitária porque ela não fez. Porque faltou 50%. Eu já escutei demais isso. Isso é um engano também. A responsabilidade minha diante de Deus e da minha família é o 100%. E a responsabilidade da minha esposa é 100%. Eu não posso dizer que faltou porque ela não fez. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Eu não posso colocar diante ou sobre os ombros da minha esposa, da minha companheira ou até dos filhos, alguma debilidade, alguma situação de inconstância porque ela deixou de fazer. Eu tenho 100% de responsabilidade diante de Deus e diante da minha família. Sabe o que isso significa, irmãos? É entendermos exatamente o que é ser um sacerdote. Exatamente. O sacerdote, diante de Deus, ele está apresentando a Deus o povo. Ele se coloca, ele busca a Deus e apresenta a Deus o povo, as necessidades, os pecados, as transgressões. Busca de Deus o perdão para o povo. Como também ele recebe de Deus a direção, recebe de Deus a instrução, recebe de Deus como ele deve agir, e ele leva para este mesmo povo o que Deus quer. O sacerdote não para, ou ele está trazendo para levar para Deus, ou então ele já recebeu de Deus e está entregando para o povo, ou ele está trazendo, e muitas vezes nós vemos as mulheres fazendo isso. Muitas vezes, dentro da minha casa, eu já vi a minha esposa tendo mais atitude sacerdotal do que eu. Até que o Senhor me convenceu com a palavra dele. Irmãos, eu tenho 9 anos de casado. 9 anos. Tem irmãos aqui que tem muito mais anos de casado do que eu, com certeza. E tem uns que tem um pouco menos. Isso não importa, eu preciso ter tantos anos de casado para fazer isso. Isso é a partir do primeiro ano. Isso é a partir do momento onde o homem se tornou cabeça da sua casa. Ele precisa exercer o sacerdócio. E nós precisamos ter a nossa vida esclarecida diante da palavra, para que nós possamos responder a Deus isso. Então, esquece esse negócio de 50% cada um.
eu tenho que responder 100%, e ela também tem que responder 100%. Só tem um detalhe nisso tudo: a minha esposa só vai responder 100% se nós formos 100%. Senão ela sempre vai estar limitada diante de Deus, porque o homem não exerce o seu sacerdócio. Entendendo bem essa palavra, não é limitada que ela não pode fluir, que ela não pode receber, que ela não pode agir diante de Deus, não, irmãos. Elas podem muito, mas eu estou falando uma plenitude de paz e alegria do estabelecer da vontade de Deus sobre as nossas casas, depende de nós. Até então o processo de santificação da mulher está atrelado a cada um de nós. Vamos entrar um pouquinho aqui para falar a respeito do poder da palavra. Por quê? O que o sacerdote faz? Meu Deus, olha, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha esposa, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a igreja, aconteceu isso. O sacerdote fala. E aí depois ele ouve Deus, e o que ele faz? Ele volta para casa, volta para o povo e fala: povo, assim disse Deus, façam isso, façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Mais um engano que nós vamos botar um ponto final hoje aqui. Quem fala mais, um homem ou a mulher? A mulher fala mais. Então, por que a mulher fala mais se o ofício sacerdotal está na mão dos homens? Porque talvez uma imposição desse mundo tem feito com que os homens se calem. E da mesma forma que Eva, quando o homem para, a mulher avança. Agora eu não estou falando conversas afiadas. Não estou falando de conversa jogada fora. Estou falando de conversa, irmãos. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de homens de verdade, tementes a Deus, que conversam aquilo que vem do Senhor. Ultimamente, refizeram essa pesquisa. Esse dado que sempre disse que a mulher falava, em média, 20.000 palavras e o homem falava 7.000 palavras. Refizeram essa pesquisa, abrangeram um pouco mais. Os homens falam 15.000 palavras e as mulheres 16.800. Elas falam um pouquinho a mais. Nós precisamos falar, irmãos, abrir as nossas bocas. Nós precisamos expressar a vontade de Deus dentro das nossas casas. Ouvir Deus e falar. Ouvir Deus e expressar. Não só com o trabalho, não só com a atitude, mas com as palavras. Vamos voltar um pouquinho mais para a palavra. Olha lá, Gênesis 1. Deus cria todas as coisas de que jeito? Disse Deus. Disse Deus. Disse Deus. Quem nós somos dentro das nossas casas, irmãos? Nós somos a figura de Deus. O que nós queremos criar dentro das nossas casas? Qual o ambiente que nós queremos criar dentro das nossas casas? Como que nós vamos criar esse ambiente? Trabalhando mais? Falando mais. Falando de acordo com a vontade do Senhor. Disse Deus. Haja luz, isso e aquilo. Agora, Gênesis 2, versículo 7. Deus criou o homem. O que Deus fez? Uma reunião ali da Trindade, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, depois de bem conversado e bem acertado, o que Deus fez? Aí sim, pegou o barro, formou o homem, soprou na narina dele, está feito aqui, estamos aqui, ó, do jeitinho que Deus fez. Mas, antes da ação, o que teve? Conversa. Verbalização daquilo que queria fazer. Em Gênesis 2:19, Deus deu uma tarefa para Adão. Os irmãos lembram? Olha o que está escrito aí. Dar nome a todos. Quem chuta aqui quantos animais existem? Quem chuta aqui? Lembra do estudo, né, da pesquisa que fizeram? Que o homem, ele fala menos que a mulher. Olha aqui mais uma ação de Deus estabelecendo o governo dele. Primeira ordem que Deus deu para o homem: você vai ter que falar, meu amigo, mas falar até da câmara na língua, porque é animal para dar e vender. Sabe quantos tem, irmão? Estimado, eu vou ler aqui: 7,77 milhões
Porque quando Deus fala tudo, é tudo, irmãos. Uma vespa, um verme, ou isso, ou aquilo, tudo. Isso vai chamar isso vai chamar aquilo, isso vai chamar isso. Deus fez passar todos os animais diante de Adão. Sabe quantos desses estão catalogados? 953.434. Agora vocês imaginam Adão falando 7,77 milhões de vezes nome? Quem se imagina exercendo esse sacerdócio? Isso é coisa para mulher, né? Conversar desse tanto é coisa para mulher, né? Não, é coisa para o homem. É para estabelecer a vontade de Deus. Deus quer que os homens conversem. Deus deu, irmãos, para cada um de nós uma capacidade incrível, incrível, que só os homens têm, de colocar as coisas no devido lugar através da palavra. Muitas vezes nós nos colocamos porque somos mais fortes, a testosterona está em nós, né, em grande maioria, e nós podemos impor na voz, na impostação vocal, e bater a mão na mesa, ou seja qual que, né, ou entrar firme e bater a porta, queremos impor a nossa vontade através da agressividade. Isso não é bíblico. Deus pede, Deus ordena que o homem seja o Deus aqui no seu lar, através da sua expressão. Conversando, irmãos, nós ganhamos através da conversa, não através da brutalidade. Essa questão de forçosamente não vem do Senhor, mas através da conversa. Então Deus Deus criou todas as coisas, mas não tinha nome, estava meio em desordem, né? Quem não leu, eu peço para que os irmãos leiam aquele livro, O Silêncio de Adão, e o Larry Kleber, ele trata nesse assunto ali, ele fala até, ele faz a menção, né, num momento ali no livro, que Deus criou todas as coisas, não pode criar todas as coisas mais ou menos, ou faltando alguma coisa. Ele criou todos os animais sem nome, então ele trouxe Adão e falou: Adão, agora você vai ordenar a criação, né, através da palavra. O que está faltando de ordem dentro das nossas casas, irmãos? Está faltando a nossa conversa para ordenar as nossas casas. Algumas características então da criação. Gênesis 2:22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E, olha só, disse o homem: essa é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Deus fez a mulher, e qual que é a primeira coisa que Adão fez? Sexo. Qual a primeira coisa que vem na nossa mente, irmãos? Vamos usufruir disso aí. É ou não é? Ou é só comigo? Olha, eu estou com meu sogro aqui ainda, hein? Ô, irmãos, vamos ser homens de verdade. Vamos pensar nas nossas esposas. Vocês pensam em conversar com elas? Depois, obrigado, irmão. Olha lá, ó. Deus está levantando homens de verdade no nosso meio, ó. Depois, isso mesmo, irmão. Isso, é assim que trabalha nossa mente, né? Nossa mente natural. Mas Deus fez Eva ali, aí Adão se colocou e falou assim: bom, se eu já dei nome para 7 milhões de animal, eu vou conversar com ela. Essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ó, eu vou deixar bem claro o que é isso aqui. Como que ele deixou bem claro? Falando, irmãos. Se os irmãos guardarem só isso nessa manhã, eu tenho certeza que Deus vai transformar nossas vidas. Comunicação é a base de nós termos uma boa vida com as nossas esposas, uma das bases, né? Então, disse o homem: e chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Irmãos, prestem atenção nesse contexto bíblico. O que significa esse contexto? Chamar-se-á varoa. Chamar-se-á varoa é assim, ó, olhar nos olhos. O significado, porque quando o homem, ele nomeia alguma coisa, por que leão chama leão, irmãos? Por que leão, você acha que leão ia ornar com, ó, esse aqui não é leão, isso aqui é sabiá. Uau! Sabiá. Não orna, né, irmãos? Não é verdade? Então o nome, ele traz consigo a essência do que é aquilo. Amém? Então quando Adão olhou para Eva, ele pensou tudo aquilo que nós pensamos também. Agora
Deus falou que é para crescer, multiplicar, né? Deu a ordem ali, né? Eu vou praticar mesmo. Agora, falou que não era bom que eu vivesse só, e agora eu vou aproveitar o viver em unidade aqui com alguém, com a minha esposa. Mas eu vou dar um nome para ela, varoa. Significa, irmãos, olhar nos olhos. Quantas vezes nós sentamos com a nossa esposa e tratamos ela como parte do varão? Olhamos no olho da nossa esposa. Porque é muito bom chamar a mulher de esposa, de mulher, de auxiliadora, de submissa, mas antes de qualquer coisa, nós, a exemplo de Adão, precisamos encontrar nas nossas esposas uma varoa, porque do varão foi tomada. É uma pessoa que foi vista, foi olhada nos olhos. É até difícil ficar olhando muito para os irmãos, né? Prefiro olhar para minha esposa, mas olhando no fundo dos olhos assim dos irmãos, né? Nesse sentido, olhar nos olhos, irmãos. Esse é o conceito de Deus para a vida de relacionamento, para a vida de um homem e de uma mulher num contexto de casal. Para isso que Deus gerou a mulher. E é por isso que Eva então traz consigo esse nome. Quando nós desejamos algo, irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós olhamos. Eu quero esse celular. E eu penso celular. Eu quero comprar um Gol. Nós só vemos Gol na rua. É ou não é? Eu quero comprar eu quero qualquer coisa com os irmãos. Eu quero comprar um óculos. Nós só vemos gente usando aquele óculos lá. Por quê? Porque nós somos levados a focalizar aquilo que nós queremos. E quando Adão olhou para Eva e falou, essa é varoa, porque do varão foi tomado, ele estava querendo ela, só ela, valorizar ela, estabelecer nela aquilo que Deus tinha trazido e colocado sobre ele. Então os nossos olhos, eles buscam aquilo que nós almejamos. E os nossos olhos são a janela da alma. Quanto nós temos olhado para as nossas esposas, olho no olho? Ou vou refazer a pergunta. Quanto mais nós precisamos olhar, olho no olho, com as nossas esposas? Deus deu ao homem a condição de olhar no olho da mulher e conversar com ela. E também com os filhos. Sabe aquele negócio assim? Porque você não fez isso e não sei o que, porque não pode ser, A palavra fala longe de vós toda gritaria. É lógico, quando eu chego perto do meu irmão aqui, né? Olho no olho, que tem que ser assim, não pode ser 1 quilômetro, né? Luíso, o que você está fazendo, irmão? Por que você fez isso? Eu estou a 5 centímetros do meu irmão, eu vou falar assim, irmãos? Não vou. O orgulho já vai quebrando na hora que eu olho dentro do olho. Nossa. Essa aqui, fazemos isso com a nossa esposa. Essa é a varoa. Foi tirada dos meus ossos. Como que eu vou tratar assim a minha esposa? São pequenas atitudes que nós mudamos durante a nossa vida, que fala conosco e edifica a nossa casa. Deus procura homens que são capazes de olhar nos olhos. Se você não puder conversar com a tua esposa olhando nos olhos dela, não converse. Mas não deixe de resolver esse assunto. Chame ela, querida, amada esposa. Uma vontade de fazer outras coisas, mas a gente ali é tomado pelo Espírito Santo. Vem aqui, querida, varoa, preciso exercer meu sacerdócio, vem cá. Vamos conversar. Tenho tido essa prática dentro da minha casa. Para tudo. Vamos conversar, senta aqui. Mas bem pertinho, irmãos. Bem pertinho mesmo. Que não dê para o braço esticar, entendeu? Bem pertinho mesmo, olho no olho. Por que você falou isso? Por que eu ouvi isso? Por que você agiu assim? Por que você respondeu assim? Não, mas não achava que era isso que você pensava. Eu também não achava. Na hora que foi ver, foi uma astuta cilada de Satanás que nós estávamos caindo. Porque lembrando que Deus, Ele proveu a esposa e tirou da costela de Adão. Não foi em vão que Deus permitiu que você casasse. Não foi em vão. Grande parte dos homens tem dificuldade de lidar com a verdade. Podemos ter muita dificuldade de parar e conversar, olhando nos olhos. Isso nos leva a viver uma vida limitada e escravizada
pois a verdade nos liberta. Vamos deixar assim mais ou menos, amanhã eu vou chegar pisando mais forte, aí ela vai entender que quem manda aqui sou eu. Poxa vida, irmãos, nada bíblico, né? Nada bíblico. Você tem que ser auxiliador e submissa, você tem que me obedecer. Isso não é bíblico. Quem está fazendo isso não está sendo movido pelo Senhor. Porque é assim, aqui em casa quem manda sou eu. Poxa vida, irmão. Que coisa, né? Eu achava que em casa, na tua casa quem mandasse era Deus. Na minha casa, na tua casa quem manda é Deus, irmãos. E quem que é o maior no reino? Se já que quem manda é Deus, eu sou obediente a Ele. Quem é o maior no reino? Aquele que serve. Aquele que se humilha. Aquele que se submete. E aquele que se posiciona diante de Deus. Nós avançamos, queridos, na medida em que nós somos libertos. A verdade liberta. Quando nós chegamos próximo da nossa esposa e tratamos ela como varoa, olhando nos olhos dela, ali só pode acontecer a verdade. Não tem como. Você já tentou falar com alguém que está querendo omitir alguma coisa? Fica, só não olha no teu olho. Só não olha no teu olho. Quem tem filho aqui sabe disso. Isaac, você fez arte? Eu pergunto pro meu filho, Isaac, você fez arte? Então, o carrinho e tal, já quer mudar o assunto e tal. Isaac, aí até eu falo assim, olha no meu olho. Você fez arte? Aham. E quando você faz arte, o que faz? Corrigir de varinha. Então você já sabe o que tem que fazer. Nós sabemos que nós somos corrigidos quando a verdade aparece, não é, irmãos? Isso dói, não dói? Mas a verdade liberta. A correção, ela vem para libertar. Deus ama, Deus corrige todo aquele que Ele ama. Não vamos fugir da correção do Senhor. Vamos buscar a verdade no Senhor. Também agora falando um pouquinho sobre a respeito do pecado e as suas consequências. Lá em Gênesis 3, o pecado entra na vida do homem. Por quê, irmãos? Nós vemos ali, na entrada ali do pecado, uma situação muito peculiar, onde muitos estudiosos dizem que Adão estava ao lado de Eva. Até porque não fazia muito tempo que os dois tinham sido criados, e os dois queriam mais ficar juntinho mesmo. Então, Adão provavelmente estava próximo a Eva, vendo a serpente conversar com ela. Quem que estava instruindo Eva ali? A serpente. Quem que estava usufruindo desse poder da palavra? A serpente. E começou a falar um monte de caraminhola ali, botar caraminhola na cabeça da Eva, um monte de coisa errada. E Adão, não vemos nenhuma atitude de Adão se posicionando, nem para falar com a sua esposa, para desmentir as palavras enganosas da serpente, e também para estabelecer o governo de Deus. Simplesmente deixou. Bom, ela conhece a verdade, ela conhece a Bíblia, ela se converteu. Então se ela quiser fazer o errado, o problema é dela. Não levanta a mão quem já pensou assim. Adão teve essa atitude. Bom, ela foi criada, ela conhece a Deus, conversa com Deus todos os dias aqui também junto comigo. Nós não vemos Adão se posicionar, irmãos. Se a serpente veio trazer um engano, Adão se colocasse ali, dá licença, serpente, aqui quem fala sou eu. Aí sim, agora sim nós estamos falando aqui quem manda sou eu. Nós temos que falar isso aí não para nossa esposa, mas para Satanás. Satanás, arreda-te daqui. Aqui quem manda sou eu, não é você. Não vemos essa atitude de Adão aqui nesse contexto de Gênesis. Então quando o homem se cala, o pecado entra. Quando o homem se cala, o transtorno se instala, irmãos. A confusão. O homem deixa de exercer o seu sacerdócio, a plenitude de Deus na vida da família, que é estabelecer o governo dele através da sua palavra, através da sua verdade. Lembrando o texto que nós lemos, nós estamos santificando nossas esposas, nossa casa, através da lavagem da água, que é a palavra. Palavra do Senhor na nossa casa para nossa esposa, corrigindo todas as coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Mas Adão se calou. E o que aconteceu? Aconteceu isso que nós vamos ver nesses dois textos. Aconteceu, irmãos, que a mulher ela é enganável. As nossas esposas, elas podem ser levadas ao engano. Nós homens, não para o engano, nós somos levados à estagnação, a ficar parado.
As nossas mulheres não, elas não param. Vocês já perceberam isso? Você já tentou parar e fazer tua mulher parar? Geralmente elas nos atropelam. Elas não param, mas elas são levadas ao engano. Olha esse texto claro, 2 Coríntios. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como também em 1 Timóteo, olha que texto lindo, irmãos. E a Adão não foi iludido, claramente na palavra. Não, o homem não foi iludido. O homem não estava sendo enganado ali pela serpente, ele simplesmente estava ali parado. Ele não estava se movimentando como sacerdote, ele estava parado. Ele não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Por que as nossas esposas, elas são enganadas? Porque o homem está parado e não leva a vontade de Deus, a orientação de Deus que é necessária para ela. Quantas vezes nós percebemos depois que aquilo que a atitude que a nossa esposa teve foi porque nós não nos posicionamos, geralmente, e aí aquilo lá levou ou teve uma consequência não tão boa assim. Muitas vezes, né, irmãos? Porque elas vão no impulso, mas como elas têm esse coração, essa condição enganável, elas podem, na boa intenção, tentar resolver muitas das coisas que o homem não resolve, mas não está sobre a responsabilidade dela isso. Então isso não gera um bom fruto. Quando Deus, a outra coisa muito importante que nós temos que entender, o momento em que Deus deu a ordem para Adão, estava ali, na criação Deus chamou, então falou assim, olha, de todas as árvores você pode comer, dessa árvore aqui você não pode comer, porque senão certamente você vai morrer. Sabe quem ouviu essa ordem? Adão. Eva não tinha sido criada ainda. Adão, irmãos. Adão é o responsável por transmitir a ordem do Senhor a Eva, e não só transmitir, mas como nós também transmitimos a vontade do Senhor e ficamos assim, bom, vamos ver. Ela está comendo essa árvore, está tudo bem. Está comendo essa árvore. Eva, essa árvore não. Sai daí, Eva. Essa árvore não pode. Você lembra que Deus falou que não pode? Não pode. Por isso que a mulher tem essa questão de poder ser enganada. Porque na verdade ela depende do marido transferir para ela toda a instrução de Deus, irmãos. E quando nós nos calamos, nós deixamos de instruir nossas esposas. E permitimos então que elas passem a ouvir somente outras vozes, que não é a do Senhor através de nós. Foi Adão que ouviu a ordem de Deus. Quando o homem, como o João falou, precisamos aqui buscar na palavra. O que é que nós temos que falar para as nossas mulheres? O que é a instrução do Senhor na palavra. E foi Adão quem ouviu essa ordem, né? Como está aí. Não foi Eva. Lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, onde fala a respeito disso. Agora, como foi Adão quem ouviu essa ordem, Adão estava diretamente ligado ao Senhor. E o que nós temos que fazer, irmãos? Olhar para o Senhor. É Jesus o nosso exemplo. Ele é o verbo eterno, o verbo vivo que se fez carne. Jesus é a palavra. Nós não estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que ser transformados à imagem e semelhança da expressão de Deus através da palavra. Precisamos ser como Jesus, falar como Jesus, olhar como Jesus, corresponder como Jesus. Não sei se está acontecendo com os irmãos, mas quando meditava nessa palavra, eu comecei a ver tanta falha na minha vida. E comecei a pedir misericórdia do Senhor. De tantas vezes que eu tentei impor alguma coisa dentro da minha casa, não pelo conceito da palavra de Deus, mas muitas vezes por um conceito humano. Quantas vezes eu me calei e vi a minha esposa, entendeu? Buscando, fazendo coisas que é do meu sacerdócio. Não importa, irmão, se faz anos a fio que está assim, que até já ficou cômodo. Hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de se posicionar. É hoje o dia de chegarmos em casa, se caso, às vezes numa situação extrema, chegarmos em casa e chamarmos a esposa, senta aqui, querida. Eu quero conversar com você, olhando no teu olho. Talvez ela até caia para trás. Meu Deus, desde quando casei estou esperando isso. Faz tantos anos que eu estou casada, nunca aconteceu isso aqui.
Mas que comece hoje, irmãos. Quebrando as astutas ciladas de Satanás, tem sido atirado contra as nossas casas. Nós temos que nos posicionar. Misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Para que nós possamos conseguir então desenvolver esta vida que Deus tem preparado para nós, eu quero olhar com os irmãos aqui um pouquinho a respeito da alma. Por quê, irmãos? Porque nós falamos, né, que a mulher é sentimento, que o homem é razão, não é isso que funciona? A mulher é 100% sentimental e o homem é 100% racional. E isso também é errado. Sabe por quê? Porque Deus pôs uma porção maior de razão nos homens, mas nós não podemos abandonar o sentimento, senão nós desfazemos daqueles que estão conosco. Como a mulher também, se ela for deixada sozinha, ela sim é tomada 100% da emoção, porque ela é enganável. Então quem vai aplicar a razão na vida dela? O homem. É um equilíbrio. Nossa alma é composta então pelo pensamento, mais emoção e mais a vontade. Aqui está uma chave para nós resolvermos muitas coisas. Se nós ganharmos o pensamento, nós ganhamos tudo, irmãos. A palavra não diz que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso pensamento. E como que é que nós alcançamos, ou geramos, ou então colocamos para nossa esposa os pensamentos que são necessários? Conversando, irmãos. Não é imaginando que ela está entendendo que eu estou me matando de trabalhar para suprir a família, que ela vai então corresponder, a alma dela vai estar lá, pensando o que eu acho que ela está pensando, as emoções vão estar descontroladas como eu acho que vai estar, e a vontade dela vai ser expressa do jeito que eu acho que ela vai expressar. Não é assim, eu lá e ela cá. É quando nós nos posicionamos em Deus como sacerdotes, exercendo este ofício sacerdotal, e levamos a nossa esposa aonde Deus quer que ela esteja. Não pode, de maneira alguma, ter um distanciamento dessa comunhão, porque nós precisamos ganhar o pensamento. O que as nossas esposas pensam a respeito do nosso trabalho? O que as nossas esposas pensam a respeito da nossa vida, da nossa saúde? O que as nossas esposas pensam a respeito do nosso cuidado para com os filhos? O que as nossas esposas pensam a respeito da nossa vida com Deus? O que elas pensam, irmãos? Vocês sabem falar? Aí talvez vá usar uma outra frase pronta. Vixe, ninguém entende mulher, né? Ninguém entende o que passa na cabeça de uma mulher. Realmente, se a mulher é deixada sozinha, ela vai por caminhos tortuosos que ninguém entende, vai se embolando cada vez mais. Mas quando ela tem um sacerdote que a conduz à vontade do Senhor, os pensamentos dela vai ser os seus pensamentos. Amém, irmãos? Dá trabalho isso, irmãos? Bastante. Quem quer trabalhar aqui diz amém. Ah, Jesus, seria bom ter uma ministração para as mulheres e ela entendesse tudo aquilo que elas precisam fazer e os homens não falar mais nada, mas não é da vontade de Deus. O que é bom é que haja uma ministração para os homens e os homens falem tudo aquilo que Deus quer que eles falem, para que as suas casas, suas mulheres estejam no trilho, no caminho que Deus tem preparado para cada um de nós, queridos. Nós vemos então que o que alimenta os nossos pensamentos são 5 sentidos. Qual que são? A audição, a visão, paladar, olfato e tato. O que está no nosso pensamento, né? Posso estar de olho fechado aqui e o meu pensamento funcionando. Então eu tenho uma visão do local por causa do barulho, né? Mas ao mesmo tempo eu posso contato, né? Identificar que é uma superfície mais lisa, há objetos. Com o olfato eu vejo, sinto, né, o cheiro daqui, dali e assim por diante. O nosso pensamento vai sendo formado pela união de cada uma, né, dessas funções dos sentidos. Só que a palavra de Deus, ela destaca mais enfaticamente 2. Quais são, irmãos? A audição e a visão. Certo?
Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Só o Luiz não responde, que eu já fiz para ele. Se caso acontece alguma coisa, os irmãos têm que escolher. O irmão vai passar por uma operação. E ali o médico fala assim, olha, não tem jeito. Ou você vai perder a visão, ou você vai perder a audição. Você tem a chance de escolha. O que você, na idade que vocês estão, né? Quem gostaria de ficar com a visão? Pensem no seu trabalho, pensem naquilo que vocês precisam fazer durante toda a vida. E o médico vai falar assim, você tem que escolher entre a visão e a audição. Ou você vai enxergar, ou você vai ouvir. Levanta a mão quem prefere ficar vendo. 95%. Quem prefere ficar ouvindo pro resto da vida? Tá bom. E aí? 95% quer ver. Amém? Isso já é um problema grave. A minha esperança era que fosse ao contrário. Olha como nós estamos perdidos, irmãos. A fé vem pelo... Nós homens escolhemos facinho, ficar pobre, mas alimentar nossa alma com aquilo que nos sacia. É ou não é verdade, irmãos? Hã? Pelo olho você lê, né? Tá. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui. Se mais algum irmão ficou aqui, o Marcos trouxe um alerta. Eu quero ser bem claro. Quando eu disse, voltando um pouquinho, dá um stop aqui da visão, depois voltamos aqui. Mas quando eu disse que a ordem foi dada para Adão, eu também disse que Adão era o responsável por falar para Eva. E ele falou para Eva, certo? Adão falou. É que o Marcos tinha entendido que a Eva não sabia da ordem, mas sabia. Algum irmão entendeu diferente disso? Sim, porque nesse contexto que eu trouxe a respeito de proximidade, é que muitos falam assim, que Adão, a serpente pegou a Eva ali, quando Adão estava ali carpinando ali logo depois da montanha. Não, ele estava perto mesmo, tá bom, irmãos? Então voltando aqui, vocês veem, nós vamos entendendo a dificuldade que nós homens temos de nos posicionar, porque geralmente não, irmãos. Uma pessoa, o conhecimento aí, viu, Juninho, nós somos bons para dar jeito das coisas, dá nota em goteiro, né? Mas o conhecimento, ele vem pelo ouvir. Por isso que muitas vezes nossas esposas podem até estar perdidas, porque não escutam a voz do Senhor através dos maridos. O conhecimento, a instrução, o apacentamento, vem pelo ouvir. Amém, irmãos? E nós homens somos levados por quê? Vamos ser sinceros? Vamos ser homens de verdade? Né? As nossas esposas, pode deixar que depois a gente pode tentar editar essa parte aí. Tentar. As nossas esposas, nós chegamos em casa e elas, né, com um avental, com aquele cheiro de gordura, vem, meu amor, meu querido, que saudade, e que não sei o quê. Vem com aquela conversa toda, né? Como que nós vamos olhar ela? Que é isso? Não estou ouvindo nada, mas o que eu estou vendo não me agrada, não é? Eu estou ouvindo um zum, mas o que eu estou vendo não me agrada. Mas ela chega quieta, para assim na porta, né? Vestida a caráter, eu vou ter o zelo aqui pelo meu sogro, vestida a caráter assim, para na porta e não fala nada, só olha dentro dos nossos olhos. O que nós entendemos? Assim, vestida a caráter, você sabe para quê, né, irmão? Para namorar, né? Para namorar, um vestido assim, chamativo, vermelho, olha, ó, já que foi meu sogro que falou, um espartilho, que é isso? E para ali na porta e não fala um A, o que nós entendemos? Tudo, acabou tudo,
Não, sim, mas o que eu quero dizer para os irmãos, que o homem, vamos lá, ó, só para os irmãos entenderem, que o homem, ele entende tudo e os olhos buscam satisfazer aquilo que ele quer. Então os olhos se satisfazem, ele não precisa mais ouvir, não precisa mais sentir cheiro. Se ela tivesse acabado de sair ali de uma barraca de pastel, cheirando gordura, mas ela está vestida daquele jeito lá, a gente até abre mão do cheiro, né ou não? Não ou não é, irmãos? É, irmãos. Agora, vamos pensar o seguinte, nós chegamos pomposo em casa, certo? Entramos na porta de casa, perfuminho, roupa bonita, tal, a mulher vai ver também, elas não gostam de que vê a gente bonitinho? Tal. E nós falamos assim, ó, por que você atrasou? Estava te esperando até agora, você não... E nós emitimos uma palavra, né, geralmente como a gente costuma fazer assim, infelizmente. Ah, ela já esquece que nós estamos vestidos assim, aí já amargura tudo, fica aquela coisa azeda, não quer mais nada. Fecha a porta da pensão, acabou. É ou não é verdade, irmãos? Agora você chega de chinelo de dedo, um short de nylon, acabou de lavar o carro, suado, aquela camiseta, né, hora sabão, hora baixo, tipo assim, amor, eu estava lá enquanto lavava o carro, não parava de lembrar de você, da nossa lua de mel, daquela primeira noite, quando eu carreguei você no colo, coloquei você na cama, e por misericórdia do meu sogro, eu não vou falar mais nada. O que ela faz? Ela esquece tudo aquilo que você está se vestindo, esquece que você está lavando o carro, e você ganha a esposa então pelo ouvido, irmãos. Nós somos ganhos pela visão, infelizmente, nós precisamos aprender a ouvir. As nossas esposas são ganhas pelo ouvido. Amém ou não? Quem é casado aqui concorda ou discorda? Nós precisamos então o quê? Ficar calados ou falar? Falar, irmãos. Falar e falar muito. Falar as coisas que precisam ser faladas. Falar aquilo que Deus quer de nós. Tudo bem? Os irmãos aguentam mais um pouquinho? Amém? Vamos lá? Então, nós vemos os 5 sentidos, e temos a visão e a audição, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Senhor, Ele quer que a nossa audição, ela seja fruto de uma transformação da nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para ter nossa vida transformada, porque a visão, ela nos traz um alerta, mas é pela audição que nós ouvimos o conselho de Deus, e nos é acrescentada a fé. Um pouquinho antes disso, Marcos, a serpente falou com ela. Ela, em primeiro lugar, ela foi ganha, porque a serpente falou assim, como é que disse Deus aí? Vocês podem comer todo fruto? Aí ela respondeu, não, do fruto de toda a árvore pode comer, mas dela não. Não é bem assim, disse a serpente. Olha lá, aí Eva olhou e viu que o fruto era desejável, inclusive para dar entendimento. Isso, a mulher foi ganha primeiro na audição, depois, a atacada ali, né, para ganhar, foi no ouvido. Aí depois, se é o homem, como que você, vamos usar o exemplo do Marco aqui, muito bom. Como que Satanás agiria com o homem? Ô Adão, vem cá, parceiro, vem cá, estou aqui passando, você viu ali que aquela árvore tem um fruto ali que parece que é mais doce. Olha para aquele fruto, Adão. Nossa, bonito aquele fruto, hein? Então, com certeza ele é mais doce do que os outros frutos. Não, é verdade mesmo, estou sendo passado para trás, Deus está me passando para trás. Por quê? Primeiro a serpente focaliza o homem. O homem que tem essa visão direcional, ele age quando ele enxerga. Por isso que nós precisamos parar para olhar para as nossas esposas, irmãos. Quando nós paramos e olhamos para a esposa, nós agimos. Quando nós paramos e olhamos para o filho, nós agimos. O problema é que o homem, né, nessa visão, que ela é direcional, ela é focada, e foi Deus que colocou isso no homem, porque nós precisamos ser assim, focar. Sabe por que é, irmãos? Para nós olhar só para Deus, irmãos. Olha para Deus que Ele vai te instruir, e aí Ele vai fazer você olhar para as necessidades da tua esposa, necessidade da tua casa, necessidade dos teus filhos, e nós vamos exercendo esse sacerdócio, porque o sacerdote não pega o pacote todo
e falo: olha Deus, mais ou menos às vezes como nós oramos, Tu conheces as nossas necessidades, e o Senhor, que é um Deus bondoso, seja favorável de acordo com a necessidade de cada um. Não, cada pessoa chegava lá diante do sacerdote e falava assim: ó, eu estou com esse pecado, leva o meu pecado diante de Deus, eu estou com esse pecado. Então o sacerdote trazia consigo o pedido do povo e apresentava diante de Deus: Deus, o Daniel está com esse pecado, perdoa ele. Deus, o João está com esse pecado, perdoa ele. Deus, o Léo está com esse pecado, perdoa ele. É assim que temos que fazer. Deus, eu estou conversando com a minha esposa, e ela tem essa dificuldade, esse pecado, essa limitação. Deus, cura ela, livra ela. O que eu preciso falar para minha esposa para animá-la, para gerar fé no coração dela, Deus? Aí Deus então vai responder: ô filho querido, obrigado que você veio perguntar. Obrigado não, né? Ainda bem que você veio perguntar para mim, veio na fonte correta. Vai lá e ora com ela, vai lá e abraça ela, impõe as mãos sobre ela, lê a palavra com ela, ora com ela. E mesma coisa com os filhos. Às vezes nossos filhos estão, irmãos, nesse mundo turbulento para lá e para cá, nem nós mesmos não temos um controle assim para os nossos filhos. Chega uma hora que eu tenho que pegar o meu filho, falar: vem cá, olha para o papai. Na hora que ele olha para mim, fala: agora nós vamos conversar. Porque esse negócio de conversar enquanto não está olhando o olho, irmãos, o cérebro aqui não vai ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Amém? Vamos andar mais um pouquinho então. Agora a intervenção de Deus depois que o homem pecou. Olha lá em Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus não chegou falando: aconteceu isso. Deus chegou então comunicando com Adão: onde você está, Adão? Irmãos, para que é que Deus perguntou, irmãos? Deus é onisciente. Não me cabe na minha mente para que é que Deus foi perguntar para Adão. Ele já sabia. Ele já sabia antes de Adão pecar. Mas Deus pergunta para o homem porque Ele quer que nós saibamos onde nós estamos. Deus nos pergunta no dia de hoje: onde você está? Daniel, aonde você está? Esse todo é o meu querer para a tua vida. Mas nesse jardim que eu preparei para você, aonde você está? É a pergunta de Deus para cada um de nós como homens. E nós temos que conseguir responder para Deus, irmãos. É a primeira pergunta que é feita na Bíblia. E ela é feita para o homem. Geralmente nós ficamos perguntando para a esposa, né? Por que você não faz isso? Por que não aquilo? Por que não aquilo lá? Por que não lá? Na verdade, nós precisamos perguntar para nós mesmos. Nós temos que ser bíblicos, irmãos. Deus, por que é que eu não estou conseguindo gerar mudança na vida da minha esposa? Boa pergunta, não é? Deus, por que é que eu não estou conseguindo gerar a paz e a santificação necessária da minha casa? Boa pergunta também. Toda vez que nós trazemos a responsabilidade para nós estamos abrindo a porta para que Deus nos use nesse sacerdócio, irmãos. Deus, por que é que eu não estou conseguindo me posicionar assim? Me ajuda, Deus. Minha esposa está sofrendo, meus filhos estão sofrendo, meu trabalho, minha casa, a estrutura, a convivência, ela está abalada. Por que, Deus? Por que eu não estou conseguindo ser o pacificador dentro da minha casa? As coisas mudam, irmãos. Uma pergunta importante, que eu quero que os irmãos sejam sinceros. Não falem em voz alta. Pensa aí. Quais coisas da nossa vida devem ser colocadas em ordem? Sejam bem sinceros. Se for muito longo, vocês põem o stop e continuam pensando em casa. Se for muitas coisas, quais coisas das nossas vidas precisam ser colocadas em ordem? É uma pergunta que nós precisamos ter clareza, né? E ter uma hombridade diante de Deus para poder responder a Deus, né? Porque quando Deus pergunta onde nós estamos, Ele está perguntando para nós: o que na tua vida ainda falta ser ajustado para você estar no centro da minha vontade? Essa é a pergunta que Deus fez para Adão. Onde você está, Adão? Vocês imaginam se Adão responde ali: Deus, eu estou longe de ti, eu pequei, eu transgredi, eu desobedeci, eu recebi a ordem do Senhor, eu falei dessa ordem para Eva, mas naquele momento ali eu quis dar uma sentadinha, assistir um jogo de futebol.
E eu percebi que ali naquele momento de distração, Satanás entrou. Nada contra o jogo de futebol. Não é quando você assiste jogo de futebol que Satanás está falando com a esposa. Não é isso, irmãos. Eu estou falando de um momento de distração. Se Adão tivesse falado isso, irmãos, imagino que seria bem diferente. Mas qual foi a resposta de Adão? Ah, Deus. Aquela enrascada que o Senhor me pôs, aquela mulher que tu me deste. Resposta errada, irmãos. A pergunta é aqui, ó. Deus, eu não estava no lugar que o Senhor queria. Amém, irmãos? Nós precisamos ser os primeiros a buscar a Deus, orientar, ensinar, posicionar, conversar, opinar, ouvir a esposa, ouvir os filhos. Esse negócio de que chega em casa e a mulher passa tudo aquilo que aconteceu em casa, os filhos para nós, é uma boa, porque nós não estamos lá. Mas a sequência disso, o que é? Ah, Isaac fez isso, vem cá, Isaac, conversar com o papai. Ó, o que é que você fez? Para ouvir ele, tudo ele falar de novo, olho no olho, olho no olho. Amor, como que foi teu dia hoje? Conta para mim, amor. Eu tenho descoberto isso, irmãos, quero entregar para os irmãos aqui uma facilidade. Quer que a sua esposa fale menos? Você tem que dessobrecarregar ela. De que jeito? Conversa com ela um pouco mais por dia, irmãos. Parece que é só em lua cheia que de repente o homem dá um estalo lá e vai conversar com a esposa. Ela acumulou o mês inteiro. Ela não esquece, irmãos. Elas não esquecem. Quantas vezes que numa conversa mais acalorada ela lembrou de vocês lá antes de casar? Aconteceu comigo só? Não. A mente delas assim, é uma coisa absurda, lembra de tudo. Nós inclusive temos que levar nossas esposas a entender o perdão. Uma vez que é perdoado é esquecido do assunto, não é verdade? Nós temos que ser o agente de Deus, irmã. Ô filha, joga isso fora, isso aí nós já perdoamos já. Somos nós, esses agentes de Deus. Então, ainda nas características do homem e da mulher, nós vemos aqui, né, uma característica muito clara das mulheres. Elas são ligadas às pessoas. Tudo que fala a respeito das mulheres são ligadas às pessoas. Tudo. Quando nós lemos Gênesis 3,16, o que fala? Gênesis 3,16, fala da gravidez, fala de dar luz filhos, fala do desejo vai ser para o marido, tudo que fala da mulher fala com relação a pessoas. Agora a diferença é que os homens são ligados à provisão. Eu e você somos chamados a dar provisão, irmãos. E provisão, quando fala em provisão, quem que fala assim, nossa, eu preciso ganhar mais dinheiro para prover isso, não é só isso. A provisão de Deus é a provisão geral. Em primeiro lugar, nós provemos, né, numa necessidade física, nós trabalhamos para prover o dinheiro, mas nós também provemos a santificação, nós provemos a instrução, nós provemos a ordem, a graça do Senhor sendo sobre nossa casa. Nós somos os provedores, não só de dinheiro. Quando nós lemos o texto de Gênesis 3, do 17 até o 19, nos fala sobre várias coisas. Primeira coisa que fala é que o primeiro lugar lá, que a terra foi maldita por causa do homem. O homem, a provisão do homem sobre a vida da esposa e mantendo a ordem do jardim do Éden, provendo ali a graça e a ordem que Deus já tinha estabelecido, mantinha tudo em controle. O homem deixando de prover aquilo, naquele momento onde que ele deixou de prover para Eva a verdade de Deus, o pecado se instalou. Sabe o que aconteceu com essa falta de provisão? Toda a terra foi maldita. Não é, irmãos? E por que Eva errou? O que aconteceu com ela? O pecado dela, a única consequência que teve foi nela mesmo. Dor de parto, com dificuldade e até a gravidez. Foi nela. Mas quando o homem deixou de prover aquilo que Deus tinha estabelecido, ele causou um problema em tudo. Os irmãos estão entendendo a importância de nós nos posicionarmos como esses provedores? As nossas mulheres errando, irmãos, o erro vai atingir ela. Nós errando, vai atingir a nossa casa toda. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas depois desse problema, né, dessa falha de Adão, uma palavra ali também de Gênesis fala sobre a fadiga que vai obter o sustento, trabalho. Não está falando que vai ter da luz, não está falando que vai estar grávido. Fala de trabalho. Também fala que a terra vai produzir os cardos e abrolhos, e juntamente com esses espinhos e esses
venenos, o homem vai ter que trabalhar e com o suor do seu rosto vai comer. Trabalho, irmãos. Ficou nisso aí. Para nós não tem muita diferença não, é trabalho, é prover tudo que as nossas famílias precisam. Agora, no versículo 20, é muito interessante observarmos isso. A coisa estava desse jeito, mas lembrando que Adão foi criado por Deus, e o conceito da criação estava nele. E ele, sabendo a sua responsabilidade diante da mulher, e já tinha olhado no olho dela e chamado ela de varoa, né, porque do varão foi formado, ele deve ter olhado para aquela situação e falou assim, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou dar um nome para minha esposa, ela vai chamar Eva, porque o nome de Eva significa a mãe de todos os seres viventes. Você sabe o que Adão estava fazendo com isso, irmãos? Adão estava trazendo para si a responsabilidade. Bom, eu não provi, a mulher comeu do fruto, eu não provi naquele momento o cuidado sobre a vida dela, e eu vou nomear ela. Quando nós nomeamos alguém, nós estamos fazendo o que Adão fez com cada um dos animais, que eu dei o exemplo do passarinho, do sabiá e do leão. Qual que é a figura do leão? De leão, né, irmãos? E do sabiá e do sabiá. Quando ele olhou para Eva e olhou tudo aquilo, ele sabia que tudo que ele fosse gerar ali seria de acordo com o pecado. Ele falou, então ela vai ser a mãe de todos os seres viventes. Eu sou o causador disso, e eu estou nomeando a minha esposa, né, como a mãe de toda a consequência daquilo que eu deixei de me posicionar. Então, quando o homem nomeia ali, é um posicionamento tremendo, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos essa obrigação diante de Deus. Quando você e eu olhamos para nossa esposa, nós precisamos nomear ela. Nós precisamos nomear ela. Está sob nossa responsabilidade isso. E nós estamos dando qual nome para nossa esposa? Estão agradáveis os nomes? Estão santos os nomes? Estão abençoadores os nomes que nós estamos dando para nossas esposas? São nomes de ânimo? São nomes de vigor, irmãos? São nomes que expressam a glória de Deus? Às vezes não. E infelizmente, quando na maioria das vezes não. Então, queridos, nós precisamos, como Adão, nomear nossas esposas, porque nesse sacerdócio é nós que santificamos a nossa esposa, é nós que produzimos na nossa esposa esse caráter de Cristo, é nós, nomeando as nossas esposas, que nós ajustamos a nossa casa, os nossos filhos. É chegando na minha linda, querida, amada esposa, e vendo aquilo que não é de Deus, eu nomear nela aquilo que tem que ser de Deus. É responsabilidade nossa. Não é olhar para a esposa e falar assim, bom, ela é assim, nasceu assim, vai morrer assim. Não. O meu Deus é um Deus do impossível. O teu também ou não? Tem que ter fé, irmãos. Vamos mover essa montanha. Vamos mover essa montanha. Faz 9 anos, né, que sou casado. Eu lembro que tem coisas que eu falo desde o primeiro ano. Com 9 anos eu já consegui mudar. Ó, eu mudei muito, né, irmãos? Porque para mudar alguém, primeiro tem que mudar, somos nós, né? Então, para alcançar minha esposa, quem tem que mudar sou eu. Então eu olho para trás, o que eu vejo? Falei, poxa vida, a nossa perseverança está me levando a alcançar a promessa. Não é assim que diz Hebreus? Tem necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Então é assim, é nessa caminhada que nós estamos indo. Não deixem de perseverar na presença do Senhor. O Senhor chama cada um de nós para nomear. Vamos nomear nossas esposas. Não é chegando nela lá, eu chego diante da minha esposa, Léia, e falo assim, o Santa, o Rosa, ou Glória de Deus, não é isso, irmãos, não é nesse verbalizar agora, mas é num ministrar sobre a vida da nossa esposa. O que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo transformados todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, à imagem e semelhança de Jesus. Nós estamos recebendo do Senhor, e nós nesse sacerdócio, nós temos que derramar sobre as nossas esposas, deste óleo santo do Senhor, para que elas sejam o quê? Santificadas, purificadas, sendo lavadas pela palavra do Senhor. Nós precisamos exercer este sacerdócio. Lendo
esse texto, olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas esposas. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, faz com a igreja. Amém, irmãos? Não como uma forma absoluta. Isso nós não podemos colocar isso como uma regra absoluta. Mas nós temos que entender que na maioria das vezes, nossas esposas, prestem atenção nisso. Principalmente, quanto mais tempo de casado, mais envolvido nisso que eu vou falar, os irmãos estão. Mais enrolados estão. Enrolados no bom sentido de aliançados. Mas, na maioria das vezes, as nossas esposas e os nossos filhos têm a nossa cara. 99%. E nós reclamamos muitas vezes da nossa esposa. Mas na verdade, na grande maioria, infinita maioria das vezes, a nossa esposa está errando porque eu não estou me posicionando. Se eu tivesse me posicionado, ou se eu me posiciono agora, eu livro a minha esposa de errar. Amém? Nós olhamos para os filhos, muitas vezes vemos algumas coisas, mas na infinita maioria das vezes, eles estão fazendo aquilo que nós fazemos. Porque talvez agimos de uma forma satisfatória, mas nós não vivemos de uma forma satisfatória. Ouvir a palavra de Deus e ela ser um rema para a nossa vida, transforma a nossa vida. E a nossa vida gera vida nos nossos filhos. Agora, por que não é 100% das vezes, irmãos? Porque em qualquer uma dessas situações, infelizmente, o homem pode decidir viver longe da vontade de Deus, ou a mulher pode decidir viver longe do conselho de Deus, ou até mesmo nossos filhos podem decidir viver longe do conselho de Deus. Mesmo o pai e a mãe a vida inteira instruindo os filhos. Os irmãos entendem? Mas na infinita maioria das vezes, e não deixa, mesmo que os filhos não estejam, mesmo que a esposa não esteja, mesmo que o marido não esteja, a responsabilidade continua estando sobre os maridos. Então, um pouquinho sobre dinheiro. Lembramos que o homem começa provendo o sustento e o dinheiro, mas o homem precisa terminar provendo o caráter. A nossa maior problema, nós levantamos e dormimos pensando no que, irmãos? 90% do dia, pagar conta. É só comigo que acontece isso ou não? Não. Deus chamou você para viver assim, irmãos? Não. Quem está chamando os homens para viver assim é esse mundo. E nós não podemos cair nessa pregação enganosa. Então o homem começa a prover o dinheiro, mas a responsabilidade principal do homem é prover o caráter na vida da esposa e na vida da família dos filhos. Olha um texto, antes desse texto, olha que interessante falando sobre dinheiro. Todo homem de Deus precisa aprender a lidar com dinheiro. Por que nós estamos trazendo esse assunto nesse dia? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos servir a um, adorá-lo, exaltá-lo e dedicar nossa vida a um, ou ao outro. E o dinheiro é um Deus. Mas na nossa mão, na nossa vida, ele precisa ser um servo. É ou não? Quando a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós temos que entender que nessa situação, o observar, o buscar, o querer, é adoração a Mamon. Um Deus. Deus do dinheiro. Então não tem como adorar a Mamon e levantar as mãos e adorar a Deus. Não tem como. Agora, vamos ler alguns textos aqui para deixar os irmãos tranquilos. Que isso não tem nada a ver em ser pobre ou ser abastado. Não tem nada a ver. Está em aonde e como o dinheiro está na nossa vida, ocupa a nossa vida ou domina a vida. Lucas 16. Se pois não vos tornastes
fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que significa isso, queridos? Origem injusta. De uma forma geral, o dinheiro que nós ganhamos aí, ralamos para ganhar, para suprir, para pagar nossas contas. Por quê? Porque tudo aquilo que é justo é do Senhor, é para o Senhor. Isso não deixa de ser justo para nos abençoar, mas Deus não está preocupado com as riquezas que nós acumulamos nessa terra. O que é justo são as riquezas que nós acumulamos no céu. Então a palavra diz que quem não conseguir, dominar ou ser fiel na aplicação desse dinheiro que nós suamos para ganhar, para prover nossa casa, nossa família, Deus não vai confiar para ele valores eternos. Pode até ser abastado nessa terra, mas valores eternos, zero. Amém? Outro texto, 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quem quer ter mais lucro aqui? Trabalha 2 horas a mais por dia? Vende mais caro? Negocia bem? Segundo a Bíblia, grande fonte de lucro é a piedade e com contentamento. Oh Deus, obrigado porque o Senhor já me deu uma casa, um carro, tal. Se o Senhor me prover mais, eu vou investir no teu reino, eu vou comprar, eu vou melhorar, eu vou abençoar. Mas um contentamento e a piedade, quais são os necessitados? Quem que precisa de ajuda? O Senhor tem me dado tanto, com abastança aqui, mas tem irmãos que não têm. Eu sou um corpo como meu irmão, então se não tem me faltado nada aqui, até tem sobrado, eu vou repor na vida de alguém que não tem. Santo, isso é santo, irmãos. Piedade. Agora olha esse texto de Ezequiel, para nós fecharmos a conta sobre dinheiro. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Quando fala sobre irmã, irmãos, ele está falando de quem? Alguns irmãos sabem me falar? Sodoma é irmã de quem? Não. Gomorra é filha de Sodoma. Nós estamos falando irmã, é outra paternidade. Jerusalém. Ô louco, Daniel, mas Sodoma, destruída por Deus, irmã de Jerusalém, a cidade santa? Na Bíblia é irmã. E olha o que ela diz: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual que foi a iniquidade dela? Ela é soberba, e também tinha fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas. Aí quando fala filhas ali, aí é Gomorra. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Onde está o pecado de Sodoma e Gomorra? É lógico que havia ali todo tipo de depravação na área sexual, emocional, tinha tudo. Mas olha só o que é a iniquidade para Deus, onde está, irmãos? Antes mesmo ali da área sexual, da depravação, olha que Deus está olhando para o coração. Um coração que nunca amparou o pobre e o necessitado. Sempre viveu regaladamente, tranquilo, aproveitando tudo, usufruindo, de tudo isso aí, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Só um pequeno alerta a respeito de dinheiro. Ele não pode ser o nosso Senhor, mas ele precisa ser um excelente servo. Amém? Agora finalizando, irmãos, nós vamos voltar ao café ali. Vamos ordenar as nossas casas, irmãos? Vamos ordenar mais ainda as nossas casas? Quem está acordado diz amém. Aleluia, os homens estão acordados aqui. Ô, benção, então tá bom. O que diz Salmo 128? Vamos ler juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse é um texto, um salmo que Deus trouxe para nós usarmos ele, mas com muita intensidade, irmãos, para nós ordenarmos a nossa casa, para podermos exercer o nosso sacerdócio, para podermos nos posicionar como homens de Deus e botar um ponto final em toda a cilada de Satanás, toda a brecha que ele tem encontrado nas nossas vidas. O que o Senhor nos fala, desde o versículo 1? Ele fala sobre 5 aspectos. O primeiro aspecto ali, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos como prioridade de resolução? Não é prioridade de importância, é prioridade de resolução. Nós precisamos estar resolvidos com isso para estarmos livres para exercer o sacerdócio. Primeira coisa, Deus. Nós temos ali, temer o Senhor e não só temer a Deus, como andar nos seus caminhos. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos temer a Deus, mas nós precisamos pegar essa palavra e diante do confronto desse mundo, aplicar esta palavra. Custe o que custar, irmãos. Estamos botando em risco a continuidade e o estabelecer da vontade de Deus sobre a nossa casa. Então precisamos ser fiéis a Deus. Segundo ponto, o que fala o texto? Trabalho de tuas mãos. Segundo ponto, por ordem de resolução, que nós precisamos estar resolvidos, é a questão do trabalho. O trabalho tem que ser um trabalho que venha prover as nossas necessidades, mas não um trabalho que venha roubar o nosso sacerdócio da nossa família. Amém? Não existe dinheiro nesse mundo que vai suprir a presença de um pai diante da esposa e de filhos, instruindo eles na palavra, orando com eles, edificando a vida deles, porque é isso que vai sustentar a vida dos filhos, irmãos. Ao ponto de nós revermos até a questão do trabalho, do nosso cotidiano de trabalho. Se nós não estamos tendo tempo para os nossos filhos, se nós não estamos tendo esse tempo de olhar nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, precisamos até rever o trabalho. Porque é melhor viver menos abastado, mas exercendo o sacerdócio do Senhor, do que viver podendo colocar nossos filhos de manhã na melhor escola de Rio Preto, de tarde na melhor escola de natação, de noite no Kumon, de madrugada ele fazendo aula de canto, piano e tal, enchendo nossos filhos de atividade e pagando para alguém fazer aquilo que só nós vamos poder fazer, e nunca ninguém vai poder. E eu quero dizer a nível da igreja aqui, nem o discipulador do teu filho vai poder instruir o teu filho com o temor e autoridade que é dado para os pais. Amém? Então, o trabalho. Os irmãos observam a ordem de resolução acontecendo. Se eu me posiciono em Deus, então eu posso dar um passinho a mais e me resolver no trabalho. Talvez o ganhar um pouco menos não vai ser tão problemático assim, porque o meu investimento está sendo eterno. Andando um pouco mais, o que ele fala? Sobre esposa. E esposa onde, irmãos? Interior da sua casa. Tem problema a mulher trabalhar? Não. É pecado? Não. Mas a prioridade do trabalho é do homem, e a prioridade da esposa é a casa, família. Depois que tratou com a esposa, vem os filhos. O homem vai se resolvendo com Deus, com o trabalho, o dinheiro, depois se resolvendo com a esposa, depois se resolvendo, isso alcançando os filhos. E em último lugar, irmãos, lá no finalzinho, quem que está? Israel. Aqui, a igreja do Senhor. A nossa casa, a nossa família, é a menor expressão do propósito eterno de Deus. Menor volume, não é menor de qualidade, menor volume. Nós precisamos estar resolvidos nesse contexto aqui, porque se a nossa família, nossa casa estiver estruturada e alicerçada e resolvida nesses itens, a igreja do Senhor vai estar fortalecida. Por que então que o inimigo das nossas almas se levanta contra as famílias, irmãos? Porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja.
E se ele atingir as famílias, ele está atingindo a igreja. Famílias fortes, igreja forte. Não é igreja boa, a família vai estar bem. Não é, irmãos. Não é que o louvor foi bênção, então agora eu vou... Não. Esse contexto aí não está totalmente fora da Bíblia. É eu dentro da minha casa, exercendo o meu sacerdócio, para com meus filhos, para com a minha esposa, para com aqueles que o Senhor tem colocado ao meu redor, fortalecendo, instruindo, edificando. E assim eu estou cooperando com o propósito eterno de Deus, a sua igreja eterna, sendo ataviada, sendo preparada para a volta de Cristo. Os irmãos estão entendendo a responsabilidade do sacerdócio? Nós estamos tratando com valores eternos, para que o nosso Senhor venha, e venha logo, Maranata, e Ele venha nos buscar. Então nós vemos o que? Deus. Segundo, dinheiro e trabalho. Terceiro, mulher. Quarto, filhos. E o quinto, Quinto, a igreja do Senhor. Um alerta só para os irmãos aqui. Muito importante, irmãos. Quem já ouviu falar que a mulher, geralmente as mulheres que trabalham fora, diz por aí que ela faz jornada dupla, né? E algumas até tripla. É ou não é verdade? Trabalha fora, trabalha dentro de casa, muitas vezes até à noite faz alguma outra coisa. É ou não é verdade, irmãos? Não é assim que se diz por aí? Não é assim que nós aceitamos? Mas isso não é bíblico. De jeito nenhum. Não estou falando que a mulher não pode trabalhar. Eu estou falando que jornada dupla, quem tem é o homem. Sabe por quê? Porque o homem sai para trabalhar. Ele teme ao Senhor e sai para trabalhar. E ele vai exercer o seu sacerdócio buscando sustento para sua casa. E chega no fim do dia, o que está nos esperando em casa? Uma janta pronta, uma televisão, um banho bem quentinho? Não só isso. O que está esperando nós? O que nos espera em casa é a continuidade do nosso sacerdócio. Lembra que eu comecei falando que o sacerdócio é 24 horas? Então eu exerci meu sacerdócio buscando sustento fora. Quando eu chego em casa sabe para quê, irmãos? Para trabalhar. Eu vou suprir, eu vou prover a minha esposa, porque ela está no interior da tua casa e será como videira frutífera. Como que ela vai ser videira frutífera? Se ela for bem suprida. Então eu chego em casa para suprir a minha esposa. Aí eu supro a minha esposa por ordem de resolução. E aí o que eu vou fazer? Eu vou suprir os meus filhos. Vou suprir. E os irmãos vão perceber o quê? Que vai sobrar pouco tempo para televisão. Vai sobrar pouco tempo para aquilo que a gente gosta de fazer. Carne. Mas vai ser glorioso para o Senhor, porque a igreja dele está sendo edificada. Esse negócio de que a mulher tem dupla jornada, isso aí é porque Satanás quer anular com o propósito eterno de Deus. É eu que preciso voltar para casa com gana, com todo o cansaço do dia, mas na minha mente sacerdotal, falar, bom, eu passei 8 horas fora de casa, agora eu tenho algumas horas para edificar minha esposa, então a coisa tem que ser intensa. Vem cá, filho, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Vem cá, esposa, como é que foi? Algum problema? O que tem que acontecer? Vamos orar, vamos isso, vamos aquilo. Ou seja, de manhã já ora com a família. Nós precisamos, irmãos, mudar esses conceitos que devagarzinho foram jogados contra a nossa mente. Nós homens somos responsáveis, como diz em 1 Pedro 3,7, maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. A palavra é para os maridos, não é para as mulheres não. A palavra não é mulher, você se resolve aqui dentro de casa, porque quando eu chegar do trabalho eu quero pôr os pés para cima. Isso é mentira. Maridos, vivam a vida comum do lar. Bom, eu vivo no lar depois das 6 horas da tarde, meu irmão, então agora vai começar a segunda jornada. É louça para lavar, é banheiro para lavar, é criança para cuidar, é fralda para trocar, é remédio para dar, é oração para fazer, é leitura da palavra. Filho, onde você está lendo, o que você não entendeu da Bíblia? Esposa, no devocional, você entendeu tudo, não entendeu? O que é que está precisando? Vamos ministrar para as nossas esposas, porque maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratar as nossas esposas com dignidade.
ser um com ela, abençoar ela, estimular ela. Tem falha, irmãos, todo mundo tem, inclusive nós, mas eu não vou ser acusador, Satanás já é. Eu sou aquele que levanta minha esposa, meus filhos, que coloca minha família no trilho da vontade do Senhor. Colossenses 3,19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amar com o amor de Deus e não trazer amargura sobre as nossas esposas. Como Deus nos vê então, irmãos? Depois de algum tempinho aqui, ouvindo a respeito da palavra de Deus, um tempo tão curto, diante de tanta coisa que nós temos que fazer, na verdade, muito corrido. Nós precisamos parar em casa, pegar essa palavra, meditar muitas vezes e perguntar para Deus: Deus, como o Senhor nos vê? Vamos ser homens de verdade, homens com ímpeto de chegar e falar: Deus, eu tenho coragem suficiente, sou homem suficiente de falar, como que o Senhor está me vendo? Seja claro, Deus, porque eu quero saber certinho como é que é. E eu vou falar para vocês como Deus já vê cada um de nós, ó. Vós, porém, sois raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são a nação santa desse Deus, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que nós podemos chegar lá, irmãos. É só por isso. Não tem outro porquê. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Uma palavra liberada sobre o povo de Deus. Não se preocupem com quem vocês vão encontrar nessa caminhada. Os gigantes, os povos, as lutas, as batalhas. Sejam fortes e corajosos, não temam, não estejam atemorizados, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco e não nos deixará, nem nos desamparará. Amém? Entendemos mais um pouquinho, irmãos? É grande o desafio para vocês, como está sendo para mim? Demais, né? Então vamos orar a Deus, vamos ter um tempinho agora, voltar lá, acho que tem mais alguma coisinha para nós comermos, né? Conversarmos uns com os outros, edificarmos a igreja de Cristo, que não haja uma pressão sobre a vida dos homens, dizendo, não vai dar para fazer, mas que haja uma graça superabundante do Senhor, como essa palavra aqui, não tenham medo, foi o Senhor quem te escolheu, e Ele vai prover tudo na tua casa. Amém? Vamos colocar de pé? Eu quero pedir para os irmãos, agora nós temos um tempo de oração, exercendo esse sacerdócio. Cada um de vocês podem sair, vocês podem ajoelhar, vocês podem andar, mas cada um de vocês como um verdadeiro sacerdote, um homem de verdade, exercendo essa função sacerdotal, apresente a sua família diante de Deus nessa manhã. Ore pela sua esposa, pelos filhos, ore pela sua casa, pelo trabalho, ore a Deus, porque Ele há de dar a cada um de nós a capacitação necessária para desenvolvermos isso. Amém? Tem um tempo de oração aí com Deus. Aleluia, Jesus. Como precisamos de Ti, Senhor. Como somos falhos ainda, Senhor, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Como ainda agimos tão mal, Senhor Jesus, com o dinheiro, com o ganho, com tudo aquilo, Senhor, que tem nos dado, Senhor. Misericórdia de cada um de nós, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como homens de verdade, Senhor, firmados na Tua palavra, Deus. Um tempo tão curto, Senhor, tão apertado, para falarmos, Senhor, sobre realidades eternas tão importantes para a nossa vida, Deus. Mas nós Te louvamos e Te agradecemos, porque podemos estar reunidos aqui num só corpo. E no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que Tu derrame sobre cada homem, cada varão aqui, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor.
de ousadia, Senhor, de intrepidez, Senhor, de unção, Senhor, do teu trono, da tua parte, para que cada homem, Senhor, aqui, Senhor, juntamente comigo, possamos, Senhor Jesus, glorificar o teu nome, Senhor, alcançando, Senhor, a cada um das nossas casas, Senhor Jesus, nossas esposas, nossos filhos, Senhor Jesus, netos, Senhor, que nos levantemos como esses sacerdotes, no qual tu já nos elegeste, Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, como cabeça, Senhor, do nosso lar, Senhor Jesus, trazer a tua presença santa, o teu governo, Senhor, repreender a Satanás, Senhor, nos levantarmos mesmo com autoridade, Senhor Jesus, quebrando, Senhor Jesus, com todos esses conceitos e preconceitos que o mundo tem jogado contra os homens, porque tu tem nos chamado a falar, a expor, a sermos jeitosos, ó Pai, com as palavras, Senhor, palavras de sabedoria sobre as nossas vidas, palavras de conhecimento, Senhor, sobre nós, palavras de instrução sobre nós, Senhor, para que possamos entregar as nossas esposas, para que possamos entregar os nossos filhos, conduzir a nossa casa, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai. Bendito seja o teu nome, que tu tens nos guardado, Senhor Jesus. Mas nós queremos muito mais de ti, a tua palavra nos alerta. Quem mais é dado, mais é cobrado, Deus. Tu nos deste tantos privilégios, Senhor Jesus, como cabeças, como sacerdotes, Senhor. Mas clamamos nessa manhã, nos ajuda, Pai, a cumprir com todas as obrigações que estão, Senhor Jesus, dentro desse contexto sacerdotal, Senhor. Que possamos ser a tua pessoa ali nos nossos casamentos, nos nossos lares, no nosso trabalho, Senhor, nos nossos relacionamentos, Senhor. Queremos ouvir como tu, falar como tu, Senhor. Queremos, ó Deus, expressar amor como tu expressas, Senhor. Queremos, ó Deus, olhar nos olhos, Senhor, nos ensina, aquieta o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, ó Deus, para valorizarmos, Senhor, as nossas esposas, os nossos filhos, Senhor, aqueles que tu tens colocado junto de nós, para exercermos, Senhor Jesus, essa função paternal de cuidado, observando cada uma das necessidades, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quebra, Senhor, em nós, tudo aquilo, Senhor, que é da vontade do homem, Senhor. E nos leva, Senhor, à tua vontade, Senhor. Nos leva a expressar o teu amor. Nos dá jeito para falar, Senhor. Nos dá o jeito, Senhor Jesus, para aproximar das nossas esposas, para aproximar dos filhos. Traz, Senhor, o resgate, Senhor Jesus, dos casamentos, de alianças, Senhor Jesus, que estão perdidas, de conceitos, ó Deus, que estão desgastados, conceitos eternos, Senhor, que muitas vezes têm sido deixados de lado. Traz, Senhor, reaviva em nós a tua vontade, o teu querer, Senhor. Resgata, Senhor, os filhos, resgata, Senhor Jesus, essa cumplicidade dos pais para com os filhos, que possamos sinalizar o teu reino, Senhor, que os nossos filhos olhem para nós, que as nossas esposas olhem para nós, e tenham toda a referência do que é orar, do que é meditar, do que é proclamar, Senhor, do que é louvar, erguer mãos santas, do que é glorificar o teu nome, Senhor. Como é glorioso esse chamado de estarmos à frente das nossas casas, e nós queremos te honrar, ó Deus, porque tu nos deste isso, e queremos entregar a ti, Senhor, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Pai, a excelência desse sacerdócio. Que o teu Espírito Santo conduza as nossas vidas de acordo com a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.